Vamos iniciar a meditação da Palavra de Deus nesta oportunidade, que é nos concedida meditando em Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 57. E vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo fosse dado. Versículo 58. Glória a Deus. O homem rico era rico, seguidor, discípulo de Jesus. Ele andava com Cristo, Cristo na frente e ele seguindo a Cristo. É aí onde cai o orgulho, cai toda a besteira de só querer ser o tal pelo que tem, de querer ser visto pelas pessoas, avaliada. O cara era rico, mas não se envergonhou de até o governador Pilatos pedir o corpo, pedir o corpo de Cristo para ser sepultado. Diante daquela sociedade, a Bíblia faz questão de dizer que ele era rico, mas era discípulo de Jesus. Você pensa que ser discípulo é só ir lá deixar 1 milhão, ofertar 1 milhão, contribuir com a obra social e viver uma vida profana? Vai examinar a palavra para Deus abrir os teus olhos e viver do jeito que tu quer. Quem é discípulo está debaixo de uma hierarquia, debaixo de uma ordem. Quem é discípulo segue. Quem é discípulo não faz o que quer. Mesmo sendo rico, ele era discípulo de Jesus. Aí sim, a Bíblia dá ínfima certeza que um homem desse, ele é salvo. Ele tem esperança. E eu te pergunto, e por que os outros ricos não fizeram como esse? Tantos exemplos que tem de pessoas, biblicamente falando, que eram ricos, humildes e outros soberbos. No caso, como já passamos, o jovem rico, o rico que desprezou a Lázaro. Mas esse não. Essa barreira, esse espírito de endurecimento não estava atuando na vida deste homem, de José de Arimateia. Este homem desta cidade, sendo ele rico, ele não se envergonhou de ser discípulo de Cristo. Como é que você vai seguir um homem pobre? Porque já do Antigo Testamento, sempre a pobreza foi avaliado como se a pessoa não tivesse ao lado de Deus e Deus não tivesse com a pessoa. Quando a pessoa se destacava na vida material, mesmo vivendo nos piores pecados, era avaliado por ser abençoado por Deus. E ainda hoje tem essa doutrina que é espalhada por toda a terra. Mas eu quero lhe dizer para você, nesta meditação, que Jesus era pobre. Portanto, era um motivo, se fosse olhar para essa doutrina que era pregada, de ninguém querer seguir a Cristo. Certa vez Jesus disse, as raposas têm os confins da terra e os pássaros têm seus ninhos. E os pássaros têm ninho. Que é a natureza, mas o Filho do Homem não tem onde inclinar a sua cabeça. Mesmo assim os discípulos queriam. Por quê? Eles não estavam em busca pela prata e pelo ouro, mas sim com sede de seguir a Cristo e de salvação. Então, se
a pessoa em si cair nesta real e fizer um exame de consciência, vai ver que a riqueza passa, tua posição passa, tua beleza passa, a pele lá bonita vai ficar envelhecer, vai vir as rugas, vai vir os cabelos brancos, tu vais mudar, porque tudo passa neste mundo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Então, José de Arimateia, ele dá o exemplo de ser um homem humilde, um homem que seguia a Cristo, um homem que não se envergonhou, que se cumpriu o que a palavra de Deus diz. Quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de Deus. E quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Você está pensando que negar é só abrir a boca? Negar aí é as obras. Quando se deixa de seguir a Cristo, porque seguir a Cristo é fazer conforme a vontade dele, de Cristo. Certa vez os discípulos disseram, porque Jesus, quando Jesus pregava a doutrina e pregava com segurança, e muitas vezes os discípulos ficavam se perguntando, se maravilhando. E em certa doutrina em que Jesus pregou, quando ele mesmo disse que era difícil, era mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar, e os discípulos disseram assim, Senhor, sendo assim, quem se salvará? E Jesus disse, quem deixar amor de pai, amor de mãe, amor de filho, amor de filha e amor de terra e de outras coisas, quando fala de terra, fala disso mesmo, de riqueza, de posição social, por amor a mim, ganhará nesta vida e por fim a vida eterna. Porque os discípulos ficaram questionando que era difícil de se salvar. Mas Jesus disse, o que é difícil aos homens é possível diante de Deus. Agora depende de a minha você cooperar. Nem por força e nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor. Como é que eu venho pelo Espírito Santo? Crendo. Quando eu creio, ele se responsabiliza de trabalhar, seja na vida do pobre, seja na vida do cego, do aleijado, do branco, do moreno, do rico, do pobre, seja na vida de todos, do prostituto, da prostituta, do idólatra, do mentiroso, do avarento, de todos. Quando crer, o que é impossível ao homem é possível a Deus. Ele vai fazer a limpeza, vai transformar, vai regenerar, vai dar um banho de água que tira toda a imundícia, toda a sujeira, tira toda a corpa, tira toda mal pensamentos, maus desejos, e vai fazer deste homem, desta mulher, um cidadão da terra e do céu. Isto todos temos esta necessidade. Então, José de Arimateia, ele era um discípulo de Jesus. Interessante é que os discípulos que foram escolhidos por Cristo não tiveram a ação de pedir o corpo de Cristo. Mas este homem, sendo visto na sociedade como um homem rico, foi lá a Pilatos e disse, me dê o corpo de Cristo, permita-se eu pegar o corpo de Cristo para fazer o sepultamento do seu corpo. E assim foi-lhe concedido. Pilatos ordenou, liberou que dessem o corpo, porque estava ali a respeito, a guarda daqueles soldados naquele momento. Então que Deus continue conosco, nos ajudando a cada meditação, nos orientando e abrindo a mente do entendimento